Annyeonghaseyo, everyone, tudo bem com vocês? Aileen입니다. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente pediu, mas a gente nunca tinha feito especificamente sobre isso, que são pronomes, né? Então, pronomes. Mas hoje a gente vai falar só sobre eu e você e eu, tá? Por que isso? É porque tem muitas formas de falar você em coreano. Pois é. E eu também, né? Tem mais de uma forma. Então, vamos nos concentrar nesses dois pronomes por enquanto. Ok, vamos lá. Então, eu, né? O primeiro deles, primeira pessoa do singular, eu. A gente tem duas formas de se referir a si mesmo, né? Tem o 저 e 나. 저 e 나. Qual a diferença entre esses dois? Bom, o 저, né, que está em azulzinho, ele é um modo mais formal, ou melhor dizendo, é um modo de modéstia, um modo mais modesto de se referir a si mesmo, tá? Então, fala eu, eu, né, de uma maneira modesta. Então, como é que vai ser essa situação? Vamos ver, vou mostrar com esses exemplos que estão aqui embaixo. E tem o na, que é mais informal, ou seja, você está falando de modo não tão modesto. Vamos ver aqui no exemplo. Essas duas cenas são da mesma novela, né, Mi Sen, que é Vida Incompleta. E a gente tem um chefe, né, o que está com a mão no bolso, bem mais solto, assim, conversando com dois funcionários, né, que não estão com a mão no bolso, né, eles estão bem mais duros, assim, né, em posição de... Né, então, o chefe, como ele é chefe, né, ele está falando com os funcionários dele, se ele for falar assim, eu vou participar de um projeto, sei lá, qual o pronome que ele vai usar? O 저 ou o na? Pensem aí. Bom, pela cor da flechinha já dá pra entender, né? Ele usa o na, né? Por quê? Porque o na, ele é usado de modo informal. Não quer dizer que ele tenha super intimidade com os funcionários. Pode até ter, né? Com os funcionários dele. Mas o que rege essa regra de que ele pode usar o na é o quê? É o nível hierárquico, tá? Então, ele tem um nível acima, ele é o chefe deles. Então, ele usa na. Fica estranho, até ele usa o 저, né? É muito mais comum usar na, tá? E também porque ele é mais velho, né? Enfim. E o contrário, né? Os funcionários falando assim, eu vou almoçar agora, sei lá, né? Eles vão usar 저. Então, esse é o modo formal, a gente fala que é formal porque eles estão se referindo ao chefe, né? Então, precisa usar maneira de falar com respeito. E também modéstia, porque você não pode se equiparar se você está no nível abaixo, né, hierarquicamente falando, ou de idade, que também é uma espécie de hierarquia na Coreia, na cultura, né, coreana, e em muitos outros países asiáticos. Então você não pode se equiparar, falar igual o mesmo pronome. O que acontece? Você vai usar esse 저, que é um pouco mais modesto, então você se rebaixa para falar com um superior, tá? Não é que você só vai colocar respeito para o outro, você na verdade se rebaixa, tá? Então todos são iguais, né? Mas você se rebaixa para falar com um superior, tá? Não é que você só vai elevar ele. Acontece isso também, você se rebaixa e eleva o outro. Interessante, né? Então usando o 저 você já mostra essa modéstia, tá? Bem legal. E na situação de baixo o que acontece? São esses dois moços funcionários, né? Só que eles estão conversando entre si. E aí, interessante, o da esquerda aqui, né, na esquerda de vocês, ele é estagiário. E o de cabelo enroladinho, né, que tá aqui na direita, o mais alto, ele é meio termo, ele é um pouquinho mais acima do que o estagiário, né. Então, o que acontece? Nessa situação, o estagiário vai usar 저, ele permanece usando 저, porque o outro é superior. Só que aí, nesse caso, o superior vai usar na com o estagiário, tá? O estagiário sempre, né? Coitado. Então, nesse caso, apesar na situação em cima com o chefe mor, né? Dos dois, o mais alto aqui, de cabelo enroladinho, ele usou 저. Mas, usando com o estagiário, ele vai falar na, tá? Então, tudo isso são círculos sociais, né? É o modo como você vai se dirigir à pessoa vai depender dessa situação, tá? Então, isso é muito interessante. Tudo vai... Tem muitos fatores que vão definir isso, né? A idade, o nível social, tá? Intimidade também, né? Se você é amigo ou não, tá? Por mais que você seja mais velho, mas de repente
Você já deu a intimidade para pessoa mais nova, vocês já são muito próximos, amigos, né? Então, você fala, não, beleza, vamos nos tratar de maneira informal. Acontece esse momento, tá? Eles falam, a partir de agora, vamos nos tratar sem os pronomes de respeito. É bem interessante. Ok, já muitos minutos só falando de eu, né? Agora, exemplos. Vamos lá. Com o verbo ida, né? A gente vai usar esses dois pronomes. Então, primeiro com 저. 저는 기자입니다. 저는 기자입니다. Eu sou jornalista, né? Mas eu posso falar também 저는 기자예요. 예요 em vez de 입니다. Qual a diferença entre 입니다 e 예요? Os dois são o verbo ser, né? Conjugado, falando eu sou. Só que 입니다 é mais formal e 예요 é só polido, tá? Então, não chega a ser super... assim, não tem aquela formalidade. Ele é educado, mas não tem formalidade. Não tem aquele pompa, sabe? Então, perfeitamente aceito usar 예요 no dia a dia, tá? E aí, nesses dois casos, nos dois 입니다 ou 예요, você tem que usar 저, tá? Porque você já tá sendo coerente, né? Para ser formal na frase toda, você vai precisar usar o 저. E se você colocou 저, obrigatoriamente você vai colocar 예요 ou 입니다, tá? Tem que ser coerente. Ok. E aí, na situação usando 나, eu posso só falar 나는 기자야, né? 나는 기자야. Ou simplesmente 나는 기자, né? Eu sou jornalista. Então, o que acontece? Eu usei eu tô falando então com, sei lá, alguém mais novo que eu, um amigo, alguém do nível hierárquico menor, né? Uma empresa, por exemplo. Então, eu vou falar 나는 기자야. 야, tá? 야 é o modo de falar 예요 ou 입니다 informalmente, tá? Então, não dá para misturar. Se você falar 저, você não pode falar 저는 기자야. É muito estranho, né? Então, você está misturando níveis. Você coloca assim abaixo 저는 기자야. Super, né? É muito estranho você misturar tudo. Ok? É isso que acontece. E o caso de 나는 기자예요, por exemplo, até acontece, mas não é tão aceitável assim. Depende muito da situação, né? Para você se colocar como né, informalmente, mas terminar com 예요, vai depender muito da situação, que você dá uma misturada assim. Mas com 입니다 fica muito forçada, tá? É um disparate. É tipo falar, e aí, beleza? Beleza, senhor excelentíssimo? Estranho. Mais exemplos agora com o verbo 운동하다. 운동하다, fazer 운동, né? Que é exercício. 운동. 운동하다. 저는 운동합니다. Ou 운동해요. Eu faço exercícios. Então, 합니다 é o formal, assim como 입니다, né? E 해요 é o polido, tá? Termina com 요. 해요. Ok? E usando 저. E aí, com 나는, né? Quanto a mim, 나는 운동해. Só 해, tá? Não precisa colocar o 해요, né? Senão é aquela situação de misturar coisa. 나는 운동해, né? Eu faço exercícios, tá bom? Agora vamos falar de você. Você, ok. Você tem muitas formas de falar, tá? A gente vai abordar meio que por cima algumas, mas vamos tratar com um pouco mais de detalhes outros. O modo informal, né? Assim como tem o tem o nó, você, né? Nó, o ana e você e eu, né? E tem o modo formal, que é colocar o nome da pessoa, mais si, é um pronome de tratamento, si. Ou 님, que também é outro pronome de tratamento, né? Tipo um senhor, né? Senhora, mais ou menos isso. Mas o 님 é bem mais elevado, tá? Que o si. E tem o modo ambíguo, né? Ambos, que é informal ou formal, depende da situação. Então, pronomes de tratamento, além desse si, 님, tem outros, né? Por exemplo, 오빠, 아저씨, 언니, sabe? Esses, né? Irmão, né? Ou tiozinho, né? Então, é muito comum se chamar dessa forma quando você não conhece, tá? Na rua, né? Então, chama, né? 아주머니, 아저씨, né? Então, esses pronomes de tratamento. Mas depende, pode ser também usado de modo informal. Então, por isso que tá no ambos, né?
E tem esse 4, que é o 당신 e 그대. Eu vou explicar eles agora, porque eu acho que na frente eu esqueci de colocar a tela específica para eles, né? 당신 é um modo de falar você, mas não é muito usado no dia a dia. É muito... quando você procura nos livros, aparece 당신 como você, né? Mas ele é usado mais para preencher a palavra você quando você está traduzindo, né? Por exemplo, um livro em inglês, né? Em inglês sempre usa I, you, né? Tem que colocar sempre. Não dá para deixar muito implícito, né? Então, nessas horas é usado 당신, né? Para traduzir. Às vezes frases soltas, né? Usa 당신. Mas normalmente no dia a dia, quando é usado, é entre casais, né? Para falar, querido, 당신. Mas se você usar com um desconhecido, e dependendo como você fala, né? Pode soar meio agressivo ou meio ameaçador, sabe? Você tá meio que chamando pra briga, sabe? É zoado. Não usem, 당신, tá? E 그대 também ninguém usa, porque só aparece em poesias, em músicas. É um você poético, tá? É só usado pra falar assim, 그대를, né? 보고 싶어, sei lá. Então, é muito você de maneira formal. Formal não, é poético, tá? Então, você só vai encontrar isso em músicas e poesias, tá? Então, vamos tratar do nível do número 1, 2 e 3, tá? Começando com 1, que é o informal, que é o nó. Alguns exemplos, tá? 너는 운동해? 너는 운동해? Tá? Você faz exercícios, né? Quanto a você? 너는 운동해? Tá? Então, como nó é informal, a gente vai colocar também o verbo no modo informal, né? Sem o 요 e nem 합니다. Fica só 해. Tá bom? Coerente, tem que ser coerente. E eu posso falar 나는 너를 좋아해. 나는, quanto a mim, 너를, você, como objeto do verbo, que é o seguinte, né? É o 좋아해, que é gostar. Então, eu gosto de você. Ok? 나는 너를 좋아해. Ok, agora o formal, que é o nome da pessoa, mais o si ou 님, tá? Então, a gente coloca o nome da pessoa, né? Se eu quero falar você, você... É muito estranho falar você direto, né? Pra ser educado, você fala o nome da pessoa. Sabe quando você quer falar, por exemplo, você tá falando com a sua avó, né? E aí você não gosta de chamar ela de você, né? Às vezes você quer tratar com mais respeito a sua avó. Então, como é que você fala? Mesmo direto pra ela, você fala assim, a avó quer ir no mercado junto comigo, sei lá, avó, né? Mas você tá falando diretamente com ela, e você usa avó mesmo, né? Ou o nome da pessoa, né? Mas normalmente usa esse pronome, né? De tratamento que a gente falaria, né? Que seria avó ou tia, sei lá. Então, acontece a mesma coisa no coreano. Vamos ver. 민호 씨는, né? O senhor Minho 씨는 운동해요? Né? O senhor Minho faz exercícios? Então, aqui pode ser que eu tô falando com o João e eu tô perguntando sobre o Minoshi, né? O senhor Minho, se ele faz exercícios. Perfeitamente aceitável essa tradução, né? O Minho faz exercício? Né? Quero saber. Mas eu posso também estar falando diretamente com o senhor Minho. E aí eu falo, Minho 씨는 운동해요? Né? O senhor Minho faz exercício? E eu tô olhando pro senhor Minho, pra você, pra ele mesmo, né? Você faz exercício, senhor Minho? Então é aquela ideia, né? A avó faz exercício, né? Olhando pra sua avó, a avó faz exercício. Tá? Então essa é a ideia. Ok? E aí depende do contexto, né? Pra saber se tá falando diretamente com a pessoa ou se tá tratando de um terceiro, tá? Então depende muito do contexto. E não é difícil de perceber qual que é qual, tá? Não é difícil. Parece que é, mas não é. Você vai ver assim, fica óbvio, tá? E com 님, que é um si mais educado, né? Então é muito tratado, assim, com clientes, ou vai chamar numa fila do hospital lá, senhor João da Silva, né? Não vai falar só João da Silva, não. Que nem aqui, né? Chamam pelo senhor, né? Então, 님 é usado nesses casos, é bem educado, tá? Então, 손님 é a palavra cliente, senhor cliente, tá? 손님, não é senhor mão, né? Que 손 é mão também, não é isso. Senhor mão, é a mãozinha. Então, 손님, 제가 도와드릴까요? Posso te ajudar, né?
a tradução de 도와드릴까요 é o que será que eu te ofereço, que eu te, né? Como que eu te ajudo, né? Eu posso te ajudar? Seria dessa forma, né? 도와드릴까요? Eu posso te ajudar? Tá? Como é que eu te ajudo? Ok? Então, 님 e si. O si é muito usado no dia a dia com pessoas com idades não tão diferentes, tá? Para usar si, ele é educado, mas o 님 é bem mais, tá? E temos o caso de ambos, né? Que é o pronome de tratamento, vários pronomes de tratamento e o 단신, 그대, que eu já falei, tá? Porque aqui eu botei só sobre os pronomes de tratamento. Então, temos vários, né? Acho que vocês já ouviram alguns deles, vocês assistem novela coreana ou filme, né? 언니, né? É o primeiro que aparece ali. 언니 ou 누나, ambos significam irmã mais velha, né? Então, eu tenho uma irmã mais velha, por exemplo. Eu tenho uma irmã mais velha, eu chamo ela de 언니, tá? Então, vocês estão vendo o simbolinho ali na frente da palavra, né? Irmã mais velha, irmão mais velho. Esse da esquerda, né? Que é o que tem o maisinho embaixo, que é o representante do espelho, é o feminino, né? Então, se eu sou mulher e tenho uma irmã mais velha, eu vou chamar ela de 언니. Mas não necessariamente só de sangue, né? Pode ser uma amiga minha que é mais velha que eu vou chamar ela de 언니, né? 언니, né? E 누나, no caso, é a irmã mais velha para homens, tá? Então, por exemplo, meu irmão, eu tenho um irmão, ele é o do meio, né? A minha irmã mais velha é mais velha que ele também. Então, ele chamaria ela de 누나, tá? Então, 누나. Mas se meu irmão, por exemplo, tem uma amiga que é um pouco mais velha que ele também pode chamar de 누나, tá? Contanto que a 누나 tenha dado permissão, né? Ok, senão vai chamar de nome si, né? Opa é o jeito que eu chamaria o meu irmão mais velho, né? Opa. Ou até é muito comum meninas, né, na Coreia chamarem o namorado de opa, tá? Quando já é namorado, já tem mais intimidade, né? Não é logo no início, quando tá saindo, chamar de opa, não é tão... Né? Os homens às vezes não gostam, né? Já chegar com muita intimidade. Opa! Então, depende. E 형 são irmão mais velho de homem para homem, né? Então, o homem tem um amigo que é mais velho, né? Vai chamar de 형. Ou o próprio irmão mais velho de sangue, né? Então, vai depender, né? Se é de sangue ou não. Mas pode usar. E aí temos 선생님, né? Que é professor. Vejam que esse 님 é aquele mesmo do 손님, né? De senhor cliente. Então, aqui já está incluso na palavra 선생님, né? Só a palavra 선생 é professor, só que não é usada dessa forma. Geralmente se fala 선생님, tá? Então, se eu for chamar um professor, fala 선생님, né? Chama inteiro, 선생님, tá? E 아저씨 é um tiozinho, né? Um senhor de meia idade, já tem lá uns 40, né? Por aí. Claro que depende, se for uma criança e ver um cara de 30, já vai chamar de ajoshi, né? Mas geralmente é lá pros 40, tá? Ajoshi. É meio triste, né? Quando sai de opa pra virar ajoshi. Mesma coisa, ajumma. Ajumma já é uma senhora de meia idade, né? Uma mulher de meia idade, não é exatamente senhora, né? Uma mulher de meia idade, lá pros 40, já vira uma tiazinha, né? E 할아버지, aí já é o senhor, né? Já senhor mesmo. Ou vovô, né? É usado também para falar avô, meu avô, né? Vovô, né? 할아버지. E 할머니 é a avó, né? Minha avó mesmo, 할머니. Mas pode ser também a senhorinha. A vovó, sabe o que você fala? É uma senhorinha, que não é de sangue, não é a sua avó, mas pode falar 할머니, né? Então a 할머니 da feira, sei lá, do restaurante, né? A 할머니. Então, é muito usado dessa forma, tá? Ajumma também. Ajumoni é mais educado do que falar ajumma, porque ainda tá no limiar, né? De ser oni, nuná, pra virar ajumma, é triste. Então, ajumoni é mais bonito, tá? Menos ofensivo pra uma ajumma que ainda não se aceita como ajumma.
Ai, ai. Ok, então esses são pronomes de tratamento. Em vez de chamar pelo nome, você pode falar, né? 언니, 누나, 오빠, 형, 선생님, 아저씨, 아줌마, né? 할아버지, 할머니. Tá? O professor normalmente vai chamar de 선생님, não vai chamar pelo nome, né? Só se for muito, muito próximo, né? Um professor que é muito próximo. Ok, é isso então. Espero que tenha ajudado essa aula, né? Sanado algumas dúvidas, pelo menos em relação a você, eu, né? Sobre formalidade, né? Como é que a gente se coloca nas situações, tá? Isso é muito, muito, muito importante na cultura coreana. Então, senão você pode soar rude, tá? Então, prestem atenção nisso, tá? Não saiam chamando todo mundo aí de opa, nuná, tá? Não façam isso, tá? É muito importante chamar pelo nome e colocar si, tá? E se você não souber como se dirigir à pessoa, pergunte, tá? É importante isso. É isso então. 안녕히 계세요. 감사합니다.